30% das casas brasileiras são chefiadas por mulheres. E quando a gente olha a estatística de mães que trabalham, só 40% das mães estão trabalhando em empregos formais. Então, é um contraponto. Sim. E nós somos mães, então a gente traz alguns motivos para isso, seja uma escolha da própria mãe, ou seja uma escolha do trabalho da empresa que fez um desligamento, seja qualquer motivo, né, não necessariamente ligado à maternidade, ou uma escolha da pessoa de sair do emprego formal também e buscar outras opções de renda. Então, eu sou mentora de carreira na Ascenda Mentoria. Estou aqui com a Cris, também é mãe, terapeuta da psicologia positiva. Uhum. Com a Luíse, também é mãe, empreendedora, sócia e diretora de operações na Agência 89. E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre a potência que é ter filhos no currículo. A maternidade vem, muitas coisas mudam, muitas coisas acontecem, algumas com oportunidade antes de planejar isso, outras nem tanto. Mas eu costumo dizer assim, ó, a maternidade também pode ser algo que a gente se reconecte, que a gente possa entrar com a nossa essência, lembrar de autenticidade do nosso eu mesmo, ao que a gente possa associar trabalho com cuidado. Claro que nem sempre isso é possível, às vezes muito difícil, outras uma questão de escolher ou não, mas o importante é pensar que ter filhos, a gente também pode entender isso como um contexto de como que eu flexibilizo isso, como que eu trabalho, como eu sou mãe numa maternidade a qual eu divido o trabalho e a maternidade sem ser pesada, né? Como mães, a gente tem crenças, muitas vezes, de ter que controlar tudo. E o controle pode estar só internalizado, né? Não é uma coisa do externo, mas como a gente enxerga assim, a gente vai se comportando dessa forma. E aí, aproveitando, eu quero, tem a Luísa, né? Que antes de poder concretizar esse sonho de mãe, maternidade, ela teve essa transição de carreira para poder conciliar. E ouvindo você falar, eu vejo que a gente tem essa necessidade de controle, né? E de controle do o que vai acontecer depois que eu for mãe dentro da minha carreira, que esbarra muito também no que a gente tem falado, de todo o contexto, dentro, né, dos 40%, 40%. dos 40% de mães que estão empregadas, porque a gente pensa, putz, e agora, né? Vou ser mãe, e agora? Quais as oportunidades? Como que meu emprego continua? E isso, quando eu decidi, eu venho desse lugar, né, privilegiado, que eu pude decidir, que eu tive decisões, e eu organizei a vida para poder ser mãe e, e ter esse tempo com meu filho. Eu tive uma pausa na minha carreira muito grande, né? Eu tenho sociedade e isso me flexibilizou muitas coisas. Mas eu fiquei 3 anos e meio de licença maternidade, Que né? delícia. Sendo mãe, 3 anos e meio de licença maternidade sendo mãe. E a partir do momento que eu falei, nossa, é isso que eu queria, as coisas ficaram muito mais leves. Então a minha história de carreira com maternidade, ela vem do lugar de quem empreendeu com esse objetivo de ser mãe. Eu tive 2 filhos no CLT, então eu fiquei quase 12 anos no CLT, tive licença maternidade de 4 meses no meu primeiro filho, e depois no segundo, na mesma empresa, a empresa já tinha estendido a licença, então eu tive 6 meses, fiquei 7 meses, né, com ele. E o que eu percebi com esse tempo, né, do corporativo e esse tempo dando mentoria também, é que o retorno da licença maternidade, quando a gente volta, a maternidade muda a gente completamente. Tem um ditado que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Nasce, nasce. E só que a gente demora para aceitar essa mudança.
E geralmente a gente acaba olhando o copo meio vazio, então a gente acaba olhando mais as mudanças negativas e o impacto negativo da maternidade no ambiente Sim. de trabalho, e não o positivo. Então quando eu voltei, eu buscava ter o mesmo ritmo, mas eu não tinha. Eu não podia mais trabalhar até depois das 6 e muitas vezes mandavam uma reunião para mim 5h30, eu tinha que declinar e eu me sentia culpada por declinar aquela reunião. E aí quando eu percebi que eu ganhei muito mais eficiência, eu não precisava fazer uma reunião das 5h30 às 6. Eu já tinha resolvido aquilo Uhum. antes. Então, quando a gente aceita os novos soft skills da maternidade, né, a resiliência, A eh, paciência. paciência, gerenciamento de crise. Uhum. Gerenciamento de crise. Tem uma metáfora que quando você fala isso me lembra, nós mães e vamos colocar os pais, as Mas famílias, né, é. o que que acontece com a gente depois que vem um filho? É como se antes do filho a gente pudesse sempre estar na esquerda, Uhum. Aham. numa É, rodovia. Nós vai, somos um vai. carro, vai, vai, vai. Aí vem o filho. Ou eu passo para a direita, e às vezes eu vou ter que passar para acostamento. Eu vou ter que ir É. na velocidade do acostamento. Mas quando você fala do viés, né? Como a gente tem um viés negativo, nós, seres humanos, a gente tem como sobrevivência olhar para o negativo. E aí que determina do autoconhecimento. Como é que eu me conheço para mudar isso? Porque tem como mudar? Como é que eu treino isso para que isso não seja mais um peso? E sim a leveza que pode ser, mas a flexibilidade, as habilidades que a gente vai construindo ao longo do tempo. É isso. E quando eu percebi que, assim, a maternidade me trouxe muito mais eficiência, né, não precisava ficar trabalhando até meia-noite. Eu entregava muito bem até as 5h30. Isso me trouxe uma leveza, Uhum, assim, isso me uhum, fez olhar diferente, uhum. É né. isso. E aí, né, falando dessa leveza, a autocobrança. Como a gente olhar para a autocobrança, trabalha-se com a maternidade, com essa autoexigência, um padrão, um perfil de centralizar para ela. E isso a gente está falando em cultura. Mulheres Sim, centralizadoras que trazem tudo para si. E aí, como é que a gente pode olhar, né, para isso? Ao invés de se cobrar, como é que a gente se torna mais gentil com a gente? Porque sim, ser mãe e trabalhar já é bastante sim. coisa. Como é que a gente se torna mais gentil? Se olha com esse autocuidado para que se torne então mais leve. Porque muito das vezes é um viés de atenção que vai tornar mais pesado. E não o contexto, porque a gente esquece de olhar todo o contexto. Sim, a Folha tem uma história que eu gosto bastante e que ilustra muito isso. Você teve promoção, né? Sim, Depois da sua licença maternidade. Então, quando a gente olha para todo esse negativo que vai acontecer agora, a gente tem histórias positivas, né? sim, E acho que a gente precisa se apegar nisso. É uma promoção depois de uma licença maternidade. Não é o peso, né, que a gente, mãe e mulher, a gente traz, é um troféu, né, sim. não sei se a gente pode realmente dizer que é um troféu, mas esse é o sentimento, de ganhei essa corrida. E às vezes a gente precisa trazer isso para as outras pessoas, que é Sim. exatamente o que a gente está fazendo agora, que a carreira não acabou, né, Cris? Que a vida não acabou, que você não vai mais ser aquela pessoa, mas sim que está nascendo uma nova pessoa e que você E vai que a aprender. oportunidade sempre vai existir, a gente sempre vai poder se reinventar. E muitas vezes, quando a gente está falando que é impossível, é a mente mentindo pra gente. Né? O contexto externo tem seus desafios, sim, não são flores. Sim, Mas a cada habilidade que a gente desenvolver, esse aprendizado, esse treino, vai nos tornando mais leve. O que antes talvez era protetivo, pode ser não um peso, e sim a leveza a partir do momento que a gente começa a olhar de frente para isso com escolhas. O livro de soft skills que a maternidade traz. accountability, que é, assim, o senso de responsabilidade. Então, não é porque a criança ficou doente que você vai deixar de entregar, né, você saber a sua responsabilidade.
Então, muitas vezes, eu falava para o meu time: "Olha, hoje de manhã eu tô fora, porque meu filho tá doente, eu não tenho com quem ficar". E claro que eu estava num ambiente muito acolhedor, onde as pessoas já sabiam que eu ficar fora, não ia impactar no meu trabalho, porque assim que eu conseguisse, eu ia fazer o que precisava ser feito. Só que isso vem do accountability. E se eu não tivesse, acho que esse período antes, no mesmo trabalho, para mostrar para as pessoas, para eles conhecerem que eu tenho isso, talvez se eu precisasse falar: "Hoje eu vou ficar amanhã fora", eu ia ficar insegura de como as pessoas iam ver isso. Agora, como as pessoas já me conheciam e sabiam, eu tinha accountability, que eu podia ficar 4 horas fora, mas que o que precisava fazer ia ser feito com excelência. Então as pessoas: "Não, você precisa de alguma coisa?". E quando falavam comigo de novo: "Seu filho melhorou?", eu acho que é accountability. Eu vejo muitas histórias tristes de pessoas que voltam da licença maternidade e são desligadas. E eu me pergunto, eu falo assim, quando você fica fora, é o momento onde a empresa mais sente sua falta, né, onde todo mundo pode ser substituído, todo mundo. Agora ninguém faz como você, né, você tem o seu valor, o seu jeitinho de fazer aquilo. E não é um cargo de liderança, é em qualquer posição. É a sua marca pessoal, como você entrega. E a minha marca pessoal, e eu acho que a maternidade traz de soft skills, é accountability. Porque você tem horário para dar comida, você tem horário para dar para trocar fralda, não dá para você largar a criança lá, você tem que criar esse senso de autorresponsabilidade, é uma coisa que depende de você. Seu trabalho depende de você. Então, para mim, acho que o accountability é um soft skills muito importante que a maternidade traz muito forte. Se você falasse um pouco, Lu, do empreendedorismo, porque muitas mães pensam no empreendedorismo como uma flexibilidade. Mas se você também não coloca um limite na sua jornada, você também trabalha 24 horas, A gente trabalha 24 não é? horas e tem a questão de que todo mundo acha que empreender é fazer o que a gente ama fazer, é poder ter essa flexibilidade. E eu amo trabalhar. E esse é um problema que, não sei se é um problema, isso é uma questão que dificulta muito o meu limite, né. Não, às vezes eu não consigo trabalhar às 5h30, porque eu estou tão empolgada num projeto que eu quero fazer e que eu quero entregar. Então o empreendedorismo ele traz essa dificuldade de de balanço, né, de equilíbrio. E coloca esse limite com muito autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, esse limite não vai existir. Tem uma coisa que nós mães, por natureza, diríamos, a gente tem um alto sacrifício, porque a gente, quando tem nossos filhos, a gente sabe de necessidades que dependem de nós. Sim, E por essa questão de atender às necessidades, a gente também tem que se cuidar, porque nesse viés do limite, porque dependendo quem vai empreender, eu também empreendo. Se eu não der o limite à minha agenda, daqui a pouco eu estou encaixando pessoas para atender em horários que não seria o ideal. E o ideal, assim, o ideal nem existe, né, se a gente for pensar. Mas como que eu administro uma agenda a qual eu também entenda da minha necessidade? Porque enquanto mães, a gente atende muito a necessidade dos nossos sim. filhos. É, como é que é atender com limites reais nos nossos filhos e limites reais também como profissional. Isso é bem importante. Tem uma frase que eu lembro que marcou muito o começo dessa fase da maternidade, que é: "Primeiro a máscara de ar em você", né. Então quando a gente está no meio dessa crise de não saber o que fazer, de colocar limites, acho que a gente tem que respirar e organizar. E por um tempo, por ter um perfil controlador, né, isso não fez sentido, não fazia sentido. E ter esse autoconhecimento foi, né, faz sentido. Eu não vou conseguir ter todas as demandas, eu não vou conseguir ter o equilíbrio no trabalho se a pessoa que eu quero dentro da minha casa, dentro da minha família, com as pessoas que eu trabalho, se eu não tiver o meu limite próprio, né. Então isso para mim foi um aprendizado. Também mães que a gente percebe quão difícil é para vocês dizer não.
quão difícil é dizer não e dizer não para você, Sim. né? Dizendo sim para o outro. Então, como é que a gente faz para treinar também dizer sim para nós? Dizer sim para nós, entender os nossos limites, respeitar esse autocuidado. É aquilo que eu coloquei sobre a nossa gentileza consigo mesma. Sim. Como que a gente treina a ser gentil com nós, né? A autocobrança vai fazendo com que mime a gentileza com a gente mesma. E quantas vezes a gente olha para o lado e a gente fala: "Como ela consegue?", não é? Como ela consegue? A gente tem essa admiração pelas outras pessoas e culturalmente, acho que a gente pode pensar assim também. A gente é ensinada, né? A nossa geração é muito ensinada a se minar, a não olhar com gentileza para a gente, para a gente. Então, e olhar com gentileza para o outro. O que traz uma empatia muito grande, né? Traz essa soft skill de abraçar, de acolher, mas o acolhimento próprio, né? O autoacolhimento, a autogentileza, ela acaba ficando de fora. Lu, que soft skills que você acha que você adquiriu depois da maternidade foram, assim, fundamentais para sua carreira? Gerenciamento de crise. Gerenciamento Gerenciamento de crise. Tem um lado que eu gosto, né, de gerenciar crises e gosto de resolver a crise. Então, isso para mim é uma soft skill que veio, ela se acendeu muito mais e que me mostrou o quanto eu gosto disso, por um lado. Mas para mim é a soft skill que mais Né, de crises, dentro da saúde mental, existe um trabalho publicado que fala duas características que mais importante para todo ser humano, não falando só nós de mães, mas todo ser humano precisa ter um entendimento disso a flexibilidade e o treino de atenção. Quanto mais flexíveis formos e quanto mais treinar a atenção para o agora, melhor gerenciamento de crise a gente vai ter. Né? Então, a crise, ela existe praticamente todos os dias, Sim. né? Todo momento existe uma crise, seja ela pequenininha ou grande. Quanto mais eu ter abertura, melhor eu conseguir olhar de frente, com atenção, me flexibilizando, e aí eu vou criando cada vez mais ansiedade. Cris, e para quem ainda não consegue, assim, como terapeuta, qual que é o seu olhar para começar a praticar essa flexibilidade? Então, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem resistências a olhar para a gente, porque a gente olha mais para o outro e é natural, é muito natural olhar para o outro. Quando a gente tem que se inverter para olhar para nós, é doloroso, é muito doloroso. Então, acho que uma das reflexões para nós pensarmos embora doloroso, se eu dou conta de olhar, vai tornar liberdade, vai tornar-se libertador. Mas sim, como ser humano há uma resistência. Eu já tive resistência, como muitos que quando vem para terapia, eu sempre falo, obrigado pela coragem que você teve em olhar para você. Porque é uma coragem da gente olhar. E a gente tem que lembrar o seguinte, não é cultural. É cultural pro outro. Eu gostei muito dessa frase que você falou, obrigada pela coragem. Né? Ela é muito poderosa, essa frase. Um ato de coragem, ir para terapia, olhar para si, é doloroso. É doloroso. E tem outra frase também. Às vezes a gente vai identificar que a gente não é flor que se cheire. A gente vai identificar coisas em nós que não é gostoso de saber. Modificar isso é Porque a partir do difícil. momento que a gente tem a consciência, é muito difícil lidar com isso, né? Um gancho que você falou, Lu, consciência não significa mudança. Porque senão livros de autoajuda resolveriam a nossa vida. Só ter consciência é o primeiro passinho para subir uma escada. Porque eu tenho a consciência, como é que eu faço para mudar?
Uhum. É o É o comportamento, né. comportamento. É como eu e outra não é nem só o comportamento. Às vezes, cognitivamente, a gente tem um entendimento, porque Uhum, veio sim. para a consciência, mas o comportamento é mais difícil e às vezes tem memórias registradas no corpo emocionalmente, que me gatilham, que Uhum. fazem atitudes nossas, quando a gente se vê depois, fala, como que eu agi dessa forma? Mas Sim. eu agi, né? E a maternidade também me trouxe, essa mudança, querer ser melhor. Deixa eu ver melhor. Então isso também, eu não tinha antes de ser mãe. Depois que eu virei mãe, eu comecei a ver no meu filho comportamentos meus, Ah, o tempo todo, O né. o tempo tempo todo. E aí eu todo. falei: "Não, eu preciso", é o famoso walk the talk, né. Uhum. Então, assim, você tem que liderar por exemplo. Sim, Olha aí, outro soft skills Outra da soft maternidade, skill. liderar por exemplo. E aí fui buscar terapia para ser uma pessoa melhor, para dar um exemplo melhor. e Isso que a também. nossa geração tem mais essa consciência, Tem. né? É o que provavelmente a gente consegue nos desenvolver e melhor encaminhar e orientar aqueles que E estar, né, numa equipe que eu tenho que gerenciar. Como eu olho para as pessoas e eu penso, como tornar o ser humano que eu vou deixar para o mundo, né? Os nossos filhos para o mundo. é para o mundo. E ter essa consciência de que como que a gente vai desenvolver essas qualidades e essas soft skills que o mundo precisa com tantas modificações o tempo todo, tão rápidas, e que a gente, a partir do momento, né, que a gente vê o que a gente precisa, eu volto no ponto da consciência, porque é muito difícil a gente conseguir manter o padrão. Eu sou uma pessoa muito exigente. Eu acho que quando eu soube que o Vicente era um menino, um dos meus primeiros medos foi: "Eu vou ser mãe de menino. Como que eu vou, deixar para esse mundo um menino mais gentil, né, um menino mais amoroso, eh, dentro de todas essas construções que a gente tem?" E a Poli tem 2, né, Tem 2. para desenvolver todas essas habilidades. E aí, com um detalhe, tem dois e são dois totalmente diferentes, Sim, né? cada um é Então, um. é cada um. Eu tenho uma menina, então, assim, cada dia a gente vai vendo o quão nós precisamos nos desenvolver mesmo É. para poder orientar e criar atendendo as necessidades minimamente que a gente dá conta. Porque aí tem essa questão, nós, mãe, às vezes pensamos que temos que dar conta, que deveríamos ter feito isso. E aí começa a cobrança. E aí uma outra habilidade, né, que a Cris falando dessa diferença de personalidade me veio, você ter uma leitura da sua equipe. Eu tenho 2 filhos, né, completamente diferentes. O jeito que eu falo com um não é como que eu falo com o outro. Se eu dou a mesma explicação do mesmo jeito, um vai fazer, outro não vai fazer. Né? Com colaborador é a mesma É a coisa. mesma coisa. Então você tem que ter essa leitura, e isso ficou mais fácil, né? Você entender que você não. Você é responsável pela sua comunicação, você tem que se fazer ser entendido. Então, com o filho é a mesma coisa, você tem que se fazer ser entendido. E como Né? mentora de carreira, você também percebe essas diferenças de personalidade o tempo todo, né? Sim, E aí tem que fazer essa adaptação do contexto e de como abordar. Então, exatamente. Como que essa pessoa com essa personalidade precisa entender o que ela precisa fazer aqui nesse contexto. E aí, dentro da minha área, essa questão de comunicação, quanto tem de distorção cognitiva? Quando a pessoa você está falando, a sim, gente tem que se fazer ser entendido. E a interpretação das pessoas, muito viés, muito viés. Então, essas distorções, para quem está comunicando, tem que ter esse entendimento. Eu estou sendo compreensiva, eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu Que eu pensei, quero. porque existe muito
que eu estou comunicando, e sim o como Sim. eu comunico. O Cris, e para você, qual que é um dos soft skills mais poderoso aí que a maternidade te trouxe? Organização de tempo, com certeza. Mas o que mais, assim, é de priori para mim nessa questão da organização do tempo é a flexibilidade. Hoje sim, eu poder ter essa flexibilidade, eu ter a minha agenda, eu poder estar mais próximo da criação da minha filha, eu poder ter essa associação do meu trabalho com o cuidado dela, para mim foi o que preenche mesmo. E de fato foi fácil porque eu também fiz transição de carreira, né? Quando a minha filha nasceu, eu estava fora do mercado e eu comecei a trabalhar como terapeuta, ela estava por volta de 1 ano, mais ou menos. Então, tem 5 anos que eu atendo. Eu iniciei híbrido, atendendo presencial e online. Hoje eu atendo só online, que também é uma das facilidades. Sim. A pandemia, ela veio, né, com muitas dificuldades, mas ela trouxe um lado, assim, que a gente pode exercer a maternidade podendo trabalhar de casa. É. E isso, para mim, eu Isso é uma agradeço coisa que muito. eu prezo muito na equipe. E eu falo que enquanto eu puder e eu tiver forças para bancar o home office da equipe, né, eu vou. É uma das poucas bandeiras assim, que eu levanto, né? Porque é qualidade de vida. Hoje a gente não tem uma equipe que, que tem filhos, né? É uma geração que não tem. Mas eu penso na saúde emocional também, que o home office traz. A economia de tempo, né? Então, Uhum. assim, é a flexibilidade de uma maneira E geral. para mim, como terapeuta, tem dias que eu tô a amplitude da expansão. Tem dias que eu tô num país que eu termino a sessão de 50 minutos, dá 10 minutinhos eu vou para um outro país. Daqui a pouco eu saio daquele país, está aqui na cidade de Campinas, mas daqui a pouco eu estou já em outro Sim. estado. Uhum. Então, essa autonomia que deu online facilitou. E assim, talvez em algum momento a gente chegaria nisso, mas quanto tempo levaria para a gente ver que o estado de emergência faz a gente, né? A pandemia veio, não tinha o que fazer, a gente se reinventa. Então, o estado de emergência é algo que existe até dentro da terapia, eu não lembro qual abordagem, se é da abordagem humana, que tem um exercício, como você se vê no seu último dia de vida. Porque se você se olha para o seu último dia, que legado você deixou? Mas ainda não é seu último dia, você pode deixar esse legado. Então, esse estado de emergência faz com que a gente se movimente. E motivação é algo que eu sempre trago em sessão. O motivo pelo qual eu vou colocar em ação. Quando você trouxe que a partir do momento que eu me torno mãe, eu também quero me tornar melhor, olha o motivo pelo qual você se põe em ação. Sim. Aquilo te motiva. Então, motivação, sim, é muito importante. A hora que você falou do estado de emergência, eu já falei, maternar. Maternar. Por isso que traz tanta coisa boa, né? Porque é isso, tem que resolver, tem que resolver. E eu lembrei também de quando a gente falou que a gente sempre olha o copo meio vazio. Bem, a pandemia foi um período muito intenso, né? Não foi um período de só olhar o copo meio vazio, mas agora que a gente olha, né, quando ela acabou e como a gente se adaptou e com as qualidades que a gente trouxe, o tanto que a gente se desenvolveu, a gente respira e a gente se adaptou, né? O ser humano ele tem uma habilidade fisiológica, biológica de adaptação. Sim. Quando a gente não está se adaptando, pode me acreditar, é psicológico. A gente tem como se adaptar, mas o nosso estado aqui dentro, o que nos diz como verdade é o que nos movimenta. Sim. Por isso que olhar para o que é verdadeiro para você é tão importante. Porque sim, é verdadeiro, mas nem sempre é um fato. Às vezes é uma verdade imposta. A gente aprende arbitrariamente. Então, desde criança,
nós como mãe vamos orientando nossos pequenos e a gente vai vendo o quanto eles vão aprendendo. Sim, Mas quanto de aprendizagem eles estão aprendendo também distorcido? sim. Muito, muito. Então, nós, seres humanos, somos adaptáveis. Se tiver rígido, vai dificultar. Se eu me flexibilizo, eu aumento a abertura. Aumentei a abertura, não é longe de dizer que é fácil, sim, mas é possível. é possível. Como que foi sua transição de carreira, Cris? Quando eu morava em uma cidade, e aí quando eu casei, eu mudei de cidade, e quando eu mudei, eu me desliguei da Sim. empresa. Aí quando eu mudei, eu nem sabia o que eu ia fazer. Aí tive a minha gestação em casa. Uhum. Aí, assim, eu também tive a oportunidade de ficar ali até um ano e pouco com ela sem precisar trabalhar. Mas sou uma pessoa que gosto desse movimento. E uma colega minha estava nos Estados Unidos, psicóloga, e eu tive uma depressão quando a Gigi estava com 6 meses, veio a pandemia. Sim. 3, 4 meses depois eu tive uma depressão. Eu achei que poderia ser pela pandemia, mas a pandemia era só a gotinha para extravasar o copo, né? Aí em terapia eu fui entendendo o motivo pelo qual eu entrei em depressão. Aí fui me tratando, melhorei. Nesse processo eu entendi o que eu ser terapeuta. Nesse processo eu entendi. Então foi pela dor que eu Mudou. cheguei ali, né? E a Cris contando a história dela, começou a me vir outros soft skills, a empatia. Porque quando a gente se vê naquela situação, sem dormir, tendo que fazer call, indo buscar na escola para levar para o pediatra, mas você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa ali do outro lado, né? Então, isso para mim como gestora foi muito importante, porque a minha régua também sempre foi muito alta. E muitas vezes eu era muito dura com o meu time. Então, depois que eu virei mãe, essa empatia de entender que o outro, ele pode não estar dando o melhor dele. Eu conheço que esse não é o melhor dele, mas é o melhor que ele consegue me dar neste momento. É entender que a pessoa, ela também tem dias ruins. Mas você precisa conhecer seu time, porque tem uma diferença entre a pessoa entregar uma coisa meia boca, né, porque ela é esculachada, e tem uma coisa de você conhecer sua equipe e falar assim, não, esse não é o melhor dela. Tem alguma coisa estranha. O que está acontecendo? Né? E às vezes a pessoa não quer te abrir, mas você percebe que a pessoa não tá passando por alguma situação. Né? E você respeitar. Então, qual que é o mínimo aceitável do melhor dessa pessoa? E entender isso, que às vezes a pessoa tá dando o melhor que ela consegue naquele momento. E o mínimo aceitável nosso, né? Porque quando a gente está numa mentoria, é pra gente também se melhorar. E como que a gente entende que a gente, numa situação, a gente acha que a gente está fazendo tudo? Eu acho que a gente tende a olhar que, olha como eu estou me esforçando, olha como eu estou fazendo e como eu não estou sendo reconhecida. Como que a gente traz esse olhar de tem alguma coisa acontecendo comigo para eu não conseguir ser inteira, né? Para não conseguir me doar internamente. Essa pergunta é para as duas, assim. Eu vou jogar para ela. Mas A gestora é calibração. Então, o gestor ele tem a obrigação de deixar claro para o colaborador o que ele espera. Porque é isso, a comunicação. A pessoa não tem bola de cristal para saber se o trabalho dela está sendo bom ou ruim. Eu já atendi mentorado que virou para mim e falou assim: pô, ele falou que a apresentação estava uma merda. Falei, beleza, entendi, você ficou triste, não, você vai tratar isso na terapia. Você perguntou para ele o que é uma merda? O que é bom? Né? O que ele espera? Ele tem um template para te mandar? O que ele não gostou? O que desagradou? Então, o gestor ele tem a obrigação de falar: olha, isso aqui é bom, isso que eu espero de você. E aí ele entender: essa pessoa consegue, ela tem habilidades para isso, ela tem ferramentas para entregar do jeito que você quer. Você está dando condições de trabalho para aquela pessoa fazer o que você está exigindo? Sim, estou dando condições e tudo mais, e eu sei que essa pessoa faz isso.
Sim. mas ela está passando por alguma situação ali que ela não está conseguindo. Então o gestor tem que dar feedback claro: "Ó, você não está entregando como eu espero que você entregue. Está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso, o que está acontecendo?". E do lado do E aí do outro colaborador. lado. O colaborador ele pode ter N situações pessoais, né? Ele também tem que entender que ambiente ele está trabalhando, esse ambiente tem livre acesso para ele levar o que está acontecendo? Não, ele é rígido, não é flexível, ele se fecha, ele não consegue desenvolver, ele tem questões pessoais. A parte psicossocial é muito forte dentro dos colaboradores. Claro que também tem, e vamos ser honestos, que hoje existe um oportunismo, né? Existe uma hiperdiagnosticação, existe um contexto que nem sempre é real. Sim. E, como colaborador, como pessoa, como o gestor está olhando para esse contexto, para esse ambiente, como é que é a cultura dessa pessoa, ela vai buscar ajuda? Ela precisa? Ou não, ela se fecha. Existem tipos de apego que a gente chama. Quando uma criança está se desenvolvendo, crescendo, ela pode desenvolver três tipos, e agora até tem um estudo que esse é da teoria do Bowlby, que é a teoria do apego. Então, uma criança ela está se desenvolvendo e crescendo, ela tem a oportunidade de desenvolver o apego seguro. Uhum. Sim. Por outro lado, se ela não está sendo atendida às suas necessidades emocionais básicas, e que todos nós, em algum momento, não vai ser atendido mesmo, Sim. ela pode estar se desenvolvendo em um apego inseguro. E esse inseguro pode se tornar inseguro ansioso ou inseguro evitativo. Então, vamos pensar que no contexto ambiental de trabalho, ele é de um apego ansioso e ainda evitativo. O que ele vai fazer? Ele vai evitar, ele vai se esconder. E o gestor está esperando que ele faça o quê? O oposto. Uhum. Então, assim, está muito mais na responsabilidade, e eu não digo assim, colocando toda a responsabilidade, mas está muito mais no que a Polly falou. O gestor tem essa clareza com o funcionário de expor para ele tudo que ele pode e não pode, e a condição de trabalho que está sendo dada para ele, esse é um ponto de avaliar. Uhum. Mas em contrapartida, ele pode sim estar desenvolvendo alguma doença mental, é uma pessoa que pode ter diagnóstico que nem sempre é revelado. E são N as hipóteses, né, para a gente pensar em colaboradores nessa questão de quando se torna ou evitativo ou ansioso. E a questão da empatia, eu acho que é um gancho que a gente precisa esclarecer. Empatia é você entender que o outro está passando por uma situação e que ele está entregando o melhor que ele consegue dentro daquele cenário, desde que o melhor que ele consegue seja o mínimo aceitável. Sim. Então, muita gente espera que o gestor seja pai, que o gestor seja mãe, né, que a empresa seja hospital. Não, ali você está para entregar um trabalho. Você está sendo remunerado para isso, é uma troca de serviço. Sim. Então, se você não está bem, você tem que sair, tem que tirar licença, tem que tirar férias, tem que buscar ajuda. E se muitas vezes a pessoa ela não se percebe, não, eu tô bem. Não, para mim é melhor trabalhar porque ocupa a minha cabeça. Mas essa pessoa está prejudicando a entrega do trabalho, o gestor tem que afastar essa pessoa. Sim. É responsabilidade do gestor. E às vezes ele está fazendo um bem para aquela pessoa. Né? Ó, vai se cuidar, aqui não é hospital. É. Então, o gestor ele tem esse papel. E, infelizmente, hoje tem muita liderança despreparada, né, que não olha para a pessoa. Ou que olha e acha que é pai. Não, você não é pai. Ou que olha e acha que aquele colaborador é apenas um número, ele tem que entregar na condição que ele se vire. Que ele se vire. E a pessoa não vai entregar. Né? E vai ganhando tempo ali ainda, né? Então, o preparo da liderança é a chave para um time de alta performance. Eu gosto muito de uma frase que você tem, que é a que a gente fala que a gente não vai conseguir manter o ambiente mostrando os exemplos ruins, aquilo que a gente não aceita. E aí é isso, né? Se a liderança ela for uma liderança que não equilibra, né? E que deixa os exemplos que a gente não quer e que não tem esse olhar claro
sobre o que Uhum. tolera e o que não tolera, a empresa vai virando como se fosse uma grande almofada, sabe? Que abraça todo mundo. E na verdade não é isso, a gente está comprando tempo, a gente está pagando tempo, a gente está pagando o serviço, né? É, é um jogo de cintura, é uma flexibilização que a gente volta o tempo todo. E por mais que a gente tenha começado a nossa conversa falando de maternidade, é impossível os assuntos não se entrelaçarem. Porque eu enxergo a maternidade no dia a dia da É? agência. Né? Eu enxergo no dia a dia do trabalho, no dia a dia da gestão e de como tudo isso entrelaça. E às vezes, como gestora, a gente acha que a culpa está só no colaborador. E a gente não faz o nosso papel de ver, não somos alecrins dourados, né? Não somos alecrins dourados. Exatamente. E acho que é por isso que a maternidade é uma potência, né? Ter filho é uma potência para o seu currículo. Luiz, eu queria muito agradecer sua participação, trazer aí esse olhar, né, do mundo do empreendedorismo para as mães, como gestora, como líder, como mãe. Então, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Acho que a troca, quando a gente tem profissionais, né, de diferentes áreas e que a gente consegue ouvir a opinião das outras pessoas e abrir nosso pensamento, nosso mindset, ela é construtiva para todo mundo. Pode ser que a gente não tenha chegado aqui pensando do mesmo jeito, mas a gente sai, né, dessa conversa olhando de outras formas e analisando as situações de outra forma. Também agradeço a oportunidade de estar com vocês e de ter aprendido. Cris, que aula, né? Que aula! Que Obrigada, aula! meninas. Obrigada, viu, pelo convite, por toda a contribuição, pelo seu olhar aqui profissional, por ter dividido também sua história aqui com a gente como profissional, né, como mãe. Então, foi um prazer, muito. Ai, eu que agradeço a oportunidade, agradeço vocês. E é como a Lu falou, é uma oportunidade de, como aldeia, né? A comunidade de mães, de a gente poder fazer essa troca, a gente não sai daqui igual como entramos, Sim. né? A cada momento que a gente se conecta, é essa oportunidade de aprender, de trocar, de entender que estamos no mesmo barco, do que é leve, do que é pesado, e que a gente vai no jogo da vida, porque a vida é um jogo, e à medida que sobe, descemos, subimos, Sim. e estamos juntos. E a, Muito adap- obrigada. e a adaptabilidade, né? A gente volta. Nada. Soft skills. Muito Nada.